Oi, pessoal! Meu nome é Camila, do Camila Passador e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe uma receitinha super fácil e tranquila de fazer. Esta saia super prática, rápida de fazer, porque ela é feita em apenas um único ponto, então é muito simples e ela ficou maravilhosa e perfeita com este fio que eu estou mostrando para vocês, que é o fio Style, um dos fios da coleção nova de outono e inverno, a coleção Smart Chic, nesta cor que ficou incrível. E tem uma cartela de cores maravilhosas e perfeitas para vocês utilizarem. Por ser um fio um pouco mais grossinho, a gente consegue trabalhar e fazer o trabalho desenvolver rapidamente. Então ela é super simplesinha de fazer. Se você já gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com outras pessoas e se inscrever nos canais das linhas corrente para essa e outras receitas. E é isso, bora fazer! E este é o fio Style. Essa cor que eu estou utilizando é 1452, esse laranja maravilhoso. O tex dele é 769 e nós vamos utilizar para essa saia um total de 5 novelos. Também vamos precisar da agulha número 7, uma agulha número 5 para acabamentos, pode ser alguma outra que vocês tenham de número menor, que é a número 7, uma agulha de tapeceiro, tesoura, fita métrica, cola para fazer acabamentos, aqui eu estou utilizando a cola Pega 1000 e também elástico, esses fininhos mesmo que a gente encontra facilmente. Nós vamos iniciar trabalhando com a agulha número 7 e nós vamos começar fazendo correntinhas. Então, laço aqui sobre o meu dedo, vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para frente e prender aqui na minha agulha. Preso aqui na minha agulha, nós vamos iniciar as correntinhas. Então, eu laço, passo por dentro da correntinha, laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Então, aqui nós vamos trabalhar as correntinhas na altura desejada, considerando a nossa dobra aí de mais ou menos uns 12 centímetros. Porém, nós vamos fazer essa medida aqui para que ela fique do tamanho certinho, nós vamos medir da nossa cintura até a nossa canela. Tendo essa medida, já é suficiente para que a gente tenha aí a dobra, colocando a saia um pouquinho mais para cima. Utilizando ela um pouquinho abaixo do busto, ela fica uma saia midi, e colocando ela mais para baixo, ela fica uma saia comprida. Então, aqui, sempre utilizem essa medida da cintura até a canela. A minha eu vou fazer aqui com 90 centímetros, então, vou fazer as correntinhas no tamanho de 90 centímetros. Aqui, como eu vou fazer um pedacinho de mostruário para vocês, eu vou fazer miniatura, eu vou fazer ela um pouquinho menor, então, mas vocês façam aí o tamanho certo da medida da cintura até a canela. Feito aqui o tamanho ideal de vocês, nós vamos virar a nossa correntinha assim de lado. Então, tem essa laçada presa aqui na minha agulha, o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. Na quarta correntinha, nós vamos laçar, pegar aqui na alcinha de cima, laçar, trazer a laçada para a agulha, fico com 3 na agulha, laço e tiro as 3. Ou seja, nós vamos fazer aqui pontos meio altos. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira em pontos meio altos. Então, eu laço, venho na próxima correntinha, trago para cima a laçada, laço, tiro todas de uma vez. Laço, pego a correntinha, trago para cima a laçada, laço, tiro todas de uma vez. Então, vamos trabalhar em pontos meio altos até o final das nossas correntinhas. Terminada a nossa carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas de subida, uma e 2. Vamos virar o trabalho para o lado de dentro, para que as correntinhas já fiquem viradas para o lado certo. E aqui, essas 2 correntinhas que a gente faz, elas já são equivalentes a esse primeiro ponto que nós temos aqui, ó. Então, esse ponto aqui. E aqui é o nosso segundo. E aqui nós vamos fazer também pontos meio altos a partir aqui do segundo ponto. Então, ó, esta primeira parte aqui, esse primeiro ponto,
já é equivalente a essa subidinha que nós fizemos. Aqui está a cabecinha do segundo ponto, então, ó, os pontinhos que nós subimos, o primeiro ponto e o segundo. Então, aqui no segundo ponto, nós vamos vir aqui nessa correntinha que faz, ó, ele forma um cordão de correntinhas aqui, o ponto meio alto, nós vamos colocar aqui no meio dessa correntinha, pegando aqui as duas alcinhas de cima. Ó, estão vendo o ponto? É aqui neste lugar, a gente sobe, traz para cima, laça e tira todos de uma única vez. Então, a gente laça, vem no próximo ponto, pegando as duas alcinhas da cabecinha do ponto, traz para cima, laça e tira todos. Então, aqui a gente só trabalha em pontos meio altos também, um ponto sobre cada ponto. E nós vamos acabar ficando com este detalhezinho aqui. Aqui embaixo, que é essa parte aqui de baixo do nosso ponto. Isso vai dar um detalhe muito interessante para a nossa saia. E a gente vai conseguir duas formas de utilizar a saia. Dos dois lados, ela forma uns desenhos um pouquinho diferentes. Ela forma de um lado um tipo de desenho e do outro lado com esse detalhe aqui. E dá para a gente utilizar dos dois lados. E aqui a gente só vai completar, então, até o final da carreira, em pontos meio altos, até chegar aqui o último ponto. Eu vou fazer o último ponto aqui com vocês também. Então, aqui chegando no finalzinho, olha, aqui parece que a gente só tem um ponto, mas nós temos dois pontos. O ponto equivalente a este daqui, ó, a cabecinha dele está aqui, e o outro que é as correntinhas de subida. Então, aqui, principalmente se você for iniciante, recomendo muito que você conte todos os pontos em todas as carreiras, para que você tenha aí a quantidade certinha, para que te acenda realmente aqui um alerta na hora que chegar no final, para você não incluir nenhum ponto a mais e também não fazer nenhum ponto a menos. Aqui, então, eu vou fazer este penúltimo ponto. E o último ponto, nós vamos fazer nas correntinhas. Então, eu vou laçar, não vou pegar aqui nesta alcinha, logo essa primeirinha aqui, não. Nós vamos pegar no meio da correntinha, aqui no meio. E vamos subir, aqui equivalente à altura do ponto, e fechar o ponto, terminar o ponto. Assim, nosso trabalho vai ficar assim. Aqui é somente isso, nosso trabalho, nosso padrão é somente isso, por isso que ela é super fácil de fazer. Nós vamos trabalhar apenas em pontos meio altos. Aqui, para subir, toda vez que a gente iniciar uma carreira, a gente vai começar com as duas correntinhas, virar para o lado de dentro. Agora, da próxima vez que a gente for fazer, elas já vão estar viradas do lado certinho para a gente trabalhar. E aí, aqui é só trabalhar pontos meio altos, ó. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo, sempre pegando a cabecinha do ponto, as duas alcinhas da cabecinha do ponto. E esse é o nosso trabalho, nosso padrão. Trabalhar em pontos meio altos, carreiras de ida e volta, até o tamanho que a gente precisa para o nosso quadril. E eu subi aqui até a largura desejada. E aqui nós vamos considerar sempre de 15 a 20 centímetros a menos do que o nosso quadril, porque ele tem uma certa elasticidade. Então, eu fiz aqui o meu modelo com 80 centímetros, o que me deu um total de 50 carreiras. Então, aqui no final da peça, o importante é que a gente sempre trabalhe em dupla de carreira. Então, a gente continue e termine aqui onde a gente faz aqui esse conjuntinho de carreira. Então, ó, a gente tem os bloquinhos separados de duas em duas carreiras, onde a gente tem esse detalhe, e aqui na parte de trás forma este detalhe aqui. Então, é importante que a gente sempre termine de duas em duas. Então, por exemplo, atingiu aí a medida que vocês tenham feito, ou façam um a mais ou um a menos. E aqui nós já podemos cortar o fio. O fio que eu deixei, o tamanho do fio que eu deixei duas vezes a altura aqui da peça, para que a gente possa cortar o fio. Então, já cortei meu fio. Aqui na pontinha, agora eu vou puxar o fio para fora. Vou utilizar a agulha de tapeceiro, então vou colocar ela aqui na pontinha.
E aqui de dois em dois, como eu passei a orientação para vocês, conforme a gente fecha assim, vira este lado, vocês vão reparar que a gente faz o mesmo desenho que a gente tem aqui. Então, a gente vai continuar esse desenho aqui que a gente já tinha antes. Então, deste lado, ó, nós temos aqui essa parte de cá, onde a gente não tem aqui o detalhe, ele só faz um relevo aqui, e essa parte aqui, onde a gente tem esse relevo para fora. Então, é deste lado que nós vamos costurar, onde nós temos aqui esse relevo para fora. E aqui nós vamos pegar aqui na alcinha, para que ele permaneça com este mesmo detalhe, ó, reparem que se a gente fizer assim, ele fica com o mesmo detalhe que a gente já tem aqui. Então, esta alcinha de fora, a gente não vai pegar. Nós vamos trabalhar nesta alcinha aqui de baixo, que foi a alcinha que a gente começou, com esta alcinha aqui de dentro. Então, primeiro nós vamos puxar aqui, ó, tenho meu fio pra cá, vou puxar meu fio aqui pra cá, pro lado de cá. E aí, eu vou passar aqui pro lado de dentro, logo aqui no comecinho, ó, bem aqui na pontinha. Aqui nessa primeira, a gente pode até passar mais de uma vez. Então, ó, meu fio saiu daqui, eu vou já pegar aqui de novo, para que ela fique mais forte aqui, essa primeirinha. E a partir daqui, o movimento que nós vamos fazer é esse. Nós vamos costurar de assim. Então, nós vamos passar primeiro por essa, depois por lá e fazer assim para pegar o próximo ponto. Então, aqui eu já trabalhei nesse primeiro ponto aqui. Agora, eu já vou vir aqui no segundo com segundo. Então, meu segundo ponto é esse daqui, ó, o primeirinho eu já fiz aqui. O segundo está aqui, ó, essa parte aqui desse Vzinho de dentro, então, ó, esta alcinha de cá, e aqui, ó, em cima deste ponto aqui, que é o segundo. Então, pego ele aqui e a alcinha aqui de dentro do Vzinho. Passo a costura pra cá. Aqui, essa de cá, com a costura aqui de dentro. E vamos continuar desta mesma forma até a altura desejada da nossa fenda. E a costura fica assim, bem discretinha. E aqui a fenda nós vamos deixar no tamanho que a gente desejar, como vocês preferirem aí, maior, menor, é uma fenda maior, mais comprida, uma fenda mais curtinha, menorzinha, aí fica a critério de vocês decidirem. E assim que a gente for finalizar, a gente vai abrir aqui o nosso fiozinho, passar dentro de um dos fios, dar 2 nozinhos, cortar e esconder o fio. O acabamento nós vamos fazer sempre da mesma forma. Aqui, esta pontinha também que nós temos, que foi onde nós começamos, nós também vamos fazer o acabamento aqui com ela. Então, aqui, com a ajuda da agulha número 5, que é uma agulha menor, eu vou fazer aqui um acabamento escondendo a pontinha aqui por dentro, sem repuxar os pontos. Então, vou passar aqui por dentro. Todos os nossos acabamentos a gente faz assim, escondendo sempre a pontinha. Nós vamos passar a cola, que eu estou utilizando a Pega 1000, a cola universal para artesanato. Eu vou levantar aqui onde eu escondi, em um ponto mais largo, vou colocar um pinguinho de cola, já vou fechar porque ela seca bem rapidinho. Nós vamos cortar rente onde nós escondemos o fio, e aqui nós vamos pegar esse fiozinho que nós passamos por baixo, vamos tampar ele com o ponto, esse ponto mais larguinho que a gente fez. Dessa forma, ó, não aparece. E aqui com o elástico, Lastex mesmo, eu acho que chama esse elástico normal que a gente acha em papelaria mesmo, armarinhos, ó. A gente vai fazer a costura, vai colocar aqui, para que a gente consiga deixar a peça mais apertadinha na parte da cintura. Eu não quis fazer muito apertada essa saia para que os pontos não fiquem repuxados. E para essa parte aqui do quadril, que ficou mais apertada, mais certinha, essa parte ela não está repuxada, então ela está confortável no quadril, de um tamanho adequado para o quadril. Porém, aqui agora, nesta parte aqui da cintura, ela fica mais larga. Por isso que nós vamos apertar aqui por dentro de onde nós vamos fazer a dobra. E aí, independente do lado da saia que a gente escolher utilizar, deste lado ou do outro, a gente vai poder fazer
esconder aqui o detalhe com a dobra. Eu vou costurar aqui o elástico a 12 centímetros da borda. Então, aqui eu tenho 12, então aqui que eu vou começar a costura. Já vou colocar aqui minha agulha para marcar. E o fiozinho nós vamos deixar aqui por baixo, por dentro da peça. Aqui eu vou pegar a minha agulha, ó, a gente dobra um pouquinho para ficar mais fácil para pegar. Ó, eu vou colocar aqui entre os pontos. Estão vendo aqui, entre os meus pontos altos, aqui. Vou laçar e vou puxar o meu fiozinho aqui para cima, para a parte de cima. Puxei aqui para cima, eu já vou vir aqui no próximo espacinho entre os meus pontos. Venho para cá, laço aqui o fiozinho do novelo. Aqui eu tenho a pontinha, deixa eu só colocar a pontinha pra cá. Laço aqui o fio do novelo, passo por dentro e passo por dentro desta laçadinha que está aqui. Nós vamos caminhar com pontos baixíssimos. Aqui, conforme a gente for fazendo os pontos, não deixem o ponto super apertado e também nem super esticado para ele não perder a elasticidade. Mas nós vamos aqui trazer a peça ó, mais pra cá, para deixar realmente ela mais juntinha. Então, ó, terminei aqui, já venho aqui no próximo vãozinho aqui entre os pontos, laço, passo por dentro, faço aqui o ponto baixíssimo. Já venho no próximo espacinho aqui, ó. Trabalhei nesse, venho no próximo. Laço, passo por dentro, passo por dentro. E assim eu vou caminhando toda a minha volta, na mesma direção aqui, de 12 centímetros, eu vou caminhando aqui entre os meus pontos altos, tá? Sempre deixando aqui os 12 centímetros. Vou dar toda a volta dessa mesma forma com pontos baixíssimos. Aqui, ó, procurem trazer mais para pertinho mesmo, para ele não ficar esticado, que a intenção é que a gente prenda aqui os pontos, deixando ele de uma forma que a gente consiga esticar, mas para que ele aqui nesse momento, agora ele fique mais juntinho. E aqui, gente, se o elástico que vocês tiverem for muito fininho, vocês podem trabalhar até com 2 fios, dobrar o fio, utilizar 2 fios de uma única vez, para que ele fique um pouco mais forte. Cheguei aqui no meu final da costura, ó, ela ficou bem apertado. E eu resolvi trabalhar com fio duplo mesmo, achei que ficou melhor, achei que ficou mais reforçado, porque o meu fio era mais fininho. Então, eu fiz novamente com 2 fios. E agora aqui, para arrematar, eu vou puxar um pouquinho o fio aqui para fora, vou cortar. Esse fiozinho aqui que eu vou puxar para fora. Agora, eu vou passar por dentro desta laçadinha que eu tenho aqui. Aqui. E vou voltar por dentro aqui de onde eu passei e jogando lá para trás. E aqui, quando eu comecei, eu já fiz o acabamento aqui, já prendi o fiozinho aqui. Então, eu não tenho mais aquela pontinha. Mas agora aqui, eu vou passar um fiozinho por dentro de outro fiozinho do elástico. E aqui eu só posso dar um nozinho e mais outro nozinho, bem apertado. Assim, esconder a pontinha e passar a cola. E agora aqui toda a minha volta já está bem presa. Saia pronta! Espero que a de vocês também tenha ficado muito linda, para vocês brilharem e arrasarem por aí. Já deixem aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever nos canais das Linhas Corrente. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.